Olá, doutores, olá, doutoras, sejam muito bem-vindos à nossa live hoje, terça-feira, às 8 horas da noite. Para você que ainda não me conhece, eu sou Antônio Moreira, advogado, atuo especialmente com inventários e partilha de bens, sou advogado especialista em inventários e partilha de bens. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de hoje para a gente trazer mais temas aí importantíssimos para a nossa advocacia e hoje em especial aí o tema regimes de casamento no inventário. O que os regimes de casamento vai implicar na forma como você está recebendo os seus honorários na forma de cobrança. Eu vou só abrir aqui a nossa tela aqui para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. Está dando certo. Então está certo, a gente pode continuar aqui. Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Antônio Moreira. Para você que já me conhece, aqui a gente trata sobre inventário e partilha de bens, sobre como realizar o processo de inventário e como te ajudar a faturar mais de R$100 mil por ano atuando com esse procedimento. E na live de hoje o tema nosso, como eu já disse, é sobre os regimes de casamento. Como isso implica na forma que você cobra os seus honorários. Nós sabemos que para realizar o processo de inventário, nós temos que analisar diversas situações e diversos direitos que os herdeiros têm. Inclusive, dentre eles, os regimes de casamento, tanto do autor da herança, como também dos herdeiros. Nós realizarmos um atendimento ou um inventário sem antes conhecer qual é o regime de casamento do autor da herança ou dos herdeiros, pode implicar na forma que você vai receber os seus honorários. Vou explicar para vocês como isso funciona na prática. Nós temos lá os vários regimes de casamento previstos aí no Código Civil. E dentre eles nós temos o regime da comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, como ela funciona na prática e também como prevê o Código Civil, que os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados aí, é considerado patrimônio comum do casal e devem ser partilhados aí 50% para cada um do cônjuge. Isso aí por um instituto do direito de família, tá? E não propriamente que envolve aí o inventário, não é um instituto do inventário, mas sim do direito de família que a gente traz para o nosso processo de inventário. Então, no regime da comunhão parcial de bens, se comunicam os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento. Então, todos os bens adquiridos após o casamento a título oneroso, ou seja, que envolvam aí aquisição por meio de uma contraprestação pecuniária, vai ocasionar aí o compartilhamento desse bem no importe de 50% para cada um. Então, se ocorrer o falecimento de um dos cônjuges, como que vai ficar essa partilha? Se os bens forem adquiridos após a constância do casamento, o sobrevivente terá direito à meação que a gente conhece como aí 50%, como eu disse para vocês. Então, ele vai ter direito a 50%. E quando a gente pega um cliente nosso que quer entrar com processo de inventário, que tem a meação, o que isso vai implicar para nós? Nós temos que analisar, após isso, verificar lá no artigo que prevê sobre a sucessão legítima, qual é a quota-parte que ele vai receber. Porque que nós podemos ter uma concorrência com descendentes, ascendentes e, a depender da situação aí, nós podemos ter aí o cônjuge companheiro aí numa situação bem atípica, mas que pode ocorrer. Então, a gente tem lá a concorrência entre cônjuge e descendentes. No regime da comunhão parcial de bens, o cônjuge, como ele tem direito à meação, ele não vai ter direito aí a concorrer com relação aos bens comuns, apenas com relação aos bens particulares. E aí, quando a gente fala em concorrência com relação aos bens particulares, o que a gente tem que ter em mente aqui? Que os bens considerados particulares terão
que ser divididos entre descendentes e cônjuge. Tá? A meação é só do cônjuge, mas o patrimônio particular vai ter que ser dividido aí também com os descendentes e com o cônjuge. Olha só a importância da gente conhecer aí o Instituto do Direito de Família, da meação e o regime de casamento da comunhão parcial de bens. Agora um caso que acontece comumente no nosso escritório, que é a pessoa receber uma herança em vida e aí depois ela falece. Como que fica essa herança? Vai entrar aí para a partilha ou não vai entrar para a partilha? Então vejam só. A herança, quando ela é recebida pelo regime da comunhão parcial de bens, o que ela constitui? Ela constitui patrimônio particular dos cônjuges. Por que isso? Porque não se comunica conforme prevê o artigo que regulamenta aí a questão da comunhão parcial de bens. Então, nesse caso em específico, como é considerado patrimônio particular, o cônjuge vai concorrer com relação a essa herança recebida, mesmo que ela seja, olhem só, a título gratuito. Então vejam a importância de nós conhecermos os regimes de casamento. E isso implica diretamente na forma como você vai cobrar os seus honorários. Pode ser que você verificou lá que o cônjuge falecido, o autor da herança, recebeu essa herança aí em vida. Então, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro vai ter direito a concorrer com relação a esse patrimônio, porque ele é considerado patrimônio particular. O cônjuge, vejam só, no regime da comunhão parcial, não concorre com relação aos bens comuns, mas ele vai concorrer com relação aos bens particulares. Esse é o ponto principal da gente entender. E isso aí você acresce os seus honorários, porque você orientando o seu cliente que ele tem direito àquela partilha, ou seja, a concorrer com os demais herdeiros, ele vai ter direito também a garantir aí, além de aumentar o seu quinhão, você vai conseguir elevar os seus honorários, e é isso que vai fazer você faturar mais de R$100 mil por ano atuando com esse procedimento. São essas questões práticas e teóricas que você tem que conhecer para que você consiga orientar o seu cliente, para que ele consiga atingir o objetivo que ele quer, que é aumentar o quinhão que ele vai receber, logicamente sem prejudicar os demais, porque aqui não há um prejuízo aos demais herdeiros, porque você está direcionando o seu cliente para aquilo que realmente o que a lei prevê. Então, entendam dessa forma com relação ao regime da comunhão parcial de bens. E quando a gente tem regime da comunhão parcial de bens, a concorrência entre cônjuge e ascendentes. Nesse caso, além da meação, ele tem direito também a receber aí, a concorrer com os ascendentes com relação ao patrimônio deixado. E aqui não fala se o patrimônio é comum ou particular. Então ele vai, além da meação, ele vai concorrer com relação aos bens do autor da herança. Mesmo que vamos imaginar aqui um imóvel, o cônjuge sobrevivente aí foi adquirido após a constância do casamento, o companheiro tem direito a 50%. Mesmo assim, ele vai concorrer nos outros 50%. Mas lembrem aqui que eu estou tratando da concorrência entre cônjuge e ascendentes. Então vejam, olha a importância, o quanto que o cônjuge, no caso, consegue elevar aí o seu patrimônio, porque além da meação de 50%, ele vai concorrer com relação aí aos outros 50% com os demais ascendentes. E aí nós sabemos que se for ascendente de primeiro grau, ele tem direito aí a 1/3 se tiver os dois ascendentes, se tiver apenas uns 50%, e se tiver apenas os ascendentes de segundo grau, o cônjuge, o companheiro vai tocar 50% da herança. Então, e aí, o que é importante você conhecer, advogado, você advogada, que atua com inventários ou que quer atuar, o que você tem que ter em mente aqui nesse caso? Que você vai cobrar os seus honorários aí para regulamentar todo esse patrimônio deixado. E aqui a gente inclui, logicamente, a meação. Por quê? Por mais que ela não vai estar diretamente ligada ao inventário, partilhada para os herdeiros, ela vai ter que ser levada aí a título de especificação para o juiz entender qual é o monte partível. E outro ponto,
você vai regulamentar toda uma herança. Imagina um imóvel, vai ter que passar por esse processo de regulamentação, vai ter que passar por esse processo de partilha para você conseguir desimpedi-lo aí, por exemplo, se você quiser vender esse imóvel. Então, isso é importante, é isso que eu gosto de tratar, de a gente conhecer realmente para entender que nós estamos beneficiando aqui todos os nossos clientes com o nosso trabalho, estamos beneficiando também a advocacia, valorizando os nossos honorários. Um outro ponto aqui importante, agora a gente falou sobre a concorrência entre cônjuge e ascendentes com relação à comunhão parcial de bens. O que a gente pode esperar aqui também com relação à separação obrigatória? Ontem eu fiz uma live com vocês, e quem não assistiu está gravado aqui, sobre o tema 12, se eu não me engano, 1239 do STF, que fala, que está discutindo justamente uma questão aí, que é sobre o companheiro com mais de 70 anos. Deve ser aplicado aí, conforme determina a lei, se ele quiser casar, o regime da separação obrigatória, ou ele, por estar numa condição lúcida e sabendo o que está fazendo, ele pode aí adotar um regime diverso do que o da separação obrigatória. Esse caso, inclusive, chegou no STF lá, justamente para tratar de uma situação em que uma pessoa solicitou e requereu o reconhecimento da união estável, e aí teve indeferimentos, aí não lembro se foi agora o deferimento em primeiro grau e perdeu em segundo grau. Eu sei que o juiz reconheceu a união estável e aplicou aí, por exemplo, a comunhão parcial de bens, porque é isso que determina a lei. Aí, chegou no tribunal, o tribunal diz que tem, artigo 1641, salvo engano, inciso 2, as pessoas com mais de 70 anos devem contrair matrimônio aí pelo regime da separação obrigatória de bens. É a lei que determina essa condição. Então vejam, mesmo nesse caso aí, nós temos que conhecer a súmula 377 do STF, que diz o quê? Que os bens adquiridos, mesmo que no regime da separação obrigatória, vai ser partilhado entre os herdeiros. Ou seja, patrimônio adquirido após a constância do casamento pelo regime da separação obrigatória, também tem que ser dividido aí entre o companheiro, o cônjuge sobrevivente e os herdeiros. Então vejam, outro ponto que eu passo para vocês, importante, que você eleva o monte partível, você eleva o quinhão do seu cliente, consequentemente você eleva os seus honorários. Porque a partir do momento, se você cobrar por frações ou por porcentagem sobre o patrimônio, ele recebendo mais, você recebe mais. E nada em desconformidade com o que determina a lei. O que está na lei, você advogado e você advogado está cumprindo, inclusive com o apoio da jurisprudência, da doutrina que trata de inventário, que trata do direito das sucessões e trata do regime de casamento. Então, o regime de casamento intimamente ligado aí, apesar de ser lá na parte do direito de família, intimamente ligado aí com inventários. Passada essa consideração sobre comunhão parcial e separação obrigatória, nós temos a separação convencional. E aqui é importante dizer para vocês, a separação convencional são os nubentes, ao se casar, escolhem o regime de casamento dizendo que querem separar o patrimônio. Ou seja, o patrimônio que estiver em nome de cada um, assim permanecerá. Em tese, entendemos que foi adquirido aí com o esforço de cada um, tá? Então, nesse regime, como há previsão aí de acordo entre os herdeiros, a gente tem que ele não é partilhável, aí cada qual tem o seu patrimônio. E aí, o que eu gostaria de dizer? Aqui, então, como a gente não tem patrimônio comum, o que a gente vai ter? A gente vai ter aí o patrimônio particular. E aí a gente entra naquelas regras lá de sucessão. Não é que o cônjuge ele não vai concorrer, é que ele não tem direito à meação, ele não tem direito aí porque não temos patrimônio comum, mas ele concorre também, salvo apenas, como eu disse para vocês, a separação obrigatória de bens. E aí, pessoal, o que é importante a gente ter em mente aí sobre
um outro regime de casamento muito importante também. Então vocês entenderam aqui do regime da separação convencional. O cônjuge sobrevivente não tem direito à meação, mas ele tem direito aí a concorrer com relação ao patrimônio particular, porque todo patrimônio é particular, tá? E um outro regime também importante é o da comunhão universal de bens. Regimes de casamento aqui, para a gente aplicar um regime diverso do da comunhão parcial de bens, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter um pacto antinupcial, justamente declarando essa vontade diversa do que prevê a lei. E aí, o que eu falo antes da gente tratar da comunhão universal de bens? Que antigamente, para a gente afastar, né, o regime aí, a comunicação dos bens no regime da separação legal, vamos dizer lá que a pessoa tem um pai ou uma mãe, após 70 anos essa pessoa aí quer contrair matrimônio, né? E aí, se a gente não disciplinar nada, como que vai ficar aí a questão da partilha? O cônjuge sobrevivente vai ter direito aí a essa concorrência com relação aos bens adquiridos após a constância do casamento. Súmula 377 do STF. Bastava que a gente aplicar o pacto antinupcial, né? Justamente versando de forma diversa esse ponto. Dizendo, olha, não quero aplicação. Estou falando aqui numa linguagem não no juridiquês, né, não numa linguagem coloquial. Eu não quero a aplicação da súmula 377 no meu casamento. É uma disposição de vontade que tem grande valor perante o judiciário também. Mas hoje, com esse tema chegando no STF, a gente tem que ver como que vai se posicionar o STF, mas ainda hoje ele é um instrumento cabível, é um instrumento que a gente vai utilizar sim, o pacto antinupcial mesmo no regime da separação obrigatória de bens. E aí quando a gente chega lá no regime da comunhão universal de bens, o que a gente tem aqui? A gente tem patrimônio comum do casal em tudo. Por quê? Tudo aqui se comunica. Tudo aqui é considerado patrimônio comum do casal. Então vejam, outra questão importantíssima aqui. Porque você não pega apenas os bens que foram adquiridos à constância do casamento. Você não vê bens aí, retira a herança recebida por um dos cônjuges. Você vai colocar tudo no acervo patrimonial e vai dar direito aí para o cônjuge a 50%. E aí, pessoal, desculpa. E aí outro ponto, com relação também à comunhão universal de bens, aqui, o que é importante a gente entender? Que o cônjuge, se ele estiver concorrendo com os ascendentes, ele vai ter direito aí, além da meação, ele vai ter direito também a concorrer com os demais herdeiros. Então vejam só que aqui nós também aumentamos aí o quinhão do nosso cliente e provavelmente a gente aumenta, consequentemente a gente aumenta o nosso honorário também advocatício com relação ao serviço de inventário. Então, a gente trabalhou todas essas formas de casamento aqui no panorama geral, mas tenham atenção também com relação ao regime de casamento dos herdeiros. E por que eu digo com relação ao regime de casamento dos herdeiros? Porque um herdeiro quer renunciar. Para ele renunciar, aquela herança comunica-se ao casal ou não? Pensa sempre assim. Esse é o primeiro ponto que você deve pensar. Comunica ao casal essa herança? Não comunica. Então, se não é considerado patrimônio comum essa herança, você não vai discriminar isso, você não vai coletar a procuração do cônjuge do herdeiro, né? Mas, por uma cautela, você pode sim fazer. Agora, se ele se negar, você vai dizer que não é necessário, porque aquilo não é considerado patrimônio comum do casal e não precisa da anuência do cônjuge. E só passaria a ser considerado aí direito
do cônjuge sobrevivente após a morte daquele que está recebendo a herança do herdeiro, no caso, que não é o caso aqui. Então, você analisar o regime de casamento dos herdeiros é importante justamente por isso, porque se o herdeiro, do autor de herança, quer renunciar, você precisa verificar se aquela herança não se comunica ao patrimônio comum do casal. Se não é considerado patrimônio comum do casal, como a gente vê no regime da comunhão universal de bens. Nesse caso, você tem que coletar procuração, você tem que coletar também a anuência desse cônjuge do herdeiro que está recebendo a herança. Isso é extremamente necessário, é por isso que a gente tem que analisar o regime de casamento dos herdeiros, tá certo? E aí, pessoal, então, o direito sucessório, quando a gente trata com o inventário, talvez você tenha aquela dúvida de achar que é muita matéria e que o conteúdo é muito extenso. Mas você tem que entender, você tem que conhecer pontos principais e essenciais que você vai utilizar no seu processo de inventário. É isso que você tem que analisar. Por que eu digo isso? Porque se você não precisa entender do direito de família como um todo, apenas então somente com relação ao regime de casamento previsto nos artigos de 1600 em diante. Então são esses pontos que você tem que entender sobre os regimes de casamento. Esses pontos que são importantes e não o todo no direito de família. Logicamente que tem matérias que são ligadas diretamente, mas que você entendendo pontos específicos do direito de família vai agregar na sua advocacia com inventários e vai te trazer o faturamento que você espera. Isso é importante, né? Atuar com segurança no direito com inventários, com segurança com relação ao direito das sucessões, para você trazer benefícios para o seu cliente. Porque se você não incluir na sua partilha o quinhão que aquele herdeiro, que aquele cônjuge sobrevivente tem direito, ele vai ficar de fora e os herdeiros não vão dizer para você, olha, ele tem direito àquilo ou ele tem direito àquele determinado bem. O juízo não vai fazer isso. Quem tem que fazer é você, conhecendo o direito material, conhecendo a prática na advocacia com inventários, e isso é um dos principais pilares para você faturar mais de 100 mil reais atuando com inventários. Você pode estar pensando que é difícil conseguir atingir esse faturamento, mas apenas com um inventário por mês você já consegue atingir essa meta. Então, regimes de casamento, não só do autor de herança, como eu disse, mas também dos herdeiros, é importante você conhecer. Tenha isso em mente para você conseguir trabalhar a sua advocacia com pontos principais e essenciais que vão te trazer lucratividade, que é o principal que você espera. É lucro e não trabalhar por trabalhar na advocacia, porque isso aí pode te desanimar e você vai querer mudar de área na sua advocacia. Isso não é interessante. Então especialize-se, porque a demanda com inventários é muito alta, como eu digo para vocês, isso daí todos vocês já sabem, mas pontos específicos que você deve conhecer vai te diferenciar dos demais advogados. Isso é o principal. O advogado que não conhece do regime de casamento vai receber menos honorários do que você, porque você sabe qual é a quota-parte que o seu cliente vai receber. Porque você conhece os regimes de casamento. Você sabe que uma herança recebida em vida, no regime da comunhão parcial de bens, ela não se comunica. Mas, se houver o falecimento desse recebedor, dessa herança, desse herdeiro aí que recebeu essa herança em vida, faleceu posteriormente, o cônjuge ou companheiro sobrevivente vai ter direito aí com relação à concorrência dessa herança. Não tem direito à meação, mas concorrência ele tem. E isso a gente vê diariamente com relação aos inventários. A gente teve um caso desse no escritório há alguns meses e foi justamente isso que aconteceu. Herdeiro aí preterido na herança com relação a essa parte que eu mencionei para vocês, tá? Isso pode trazer sérias implicações.
sabe onde que você vai ter implicações quando você não conhece o regime de casamento? Lá no cartório de imóveis. Porque o cartório de imóveis, para registrar, ele vai analisar também a escritura do cartório de notas. E aí, se houver pendência, se tiver que ter anuência lá do cônjuge de um dos herdeiros e você não coletou a procuração, por exemplo, você não, ele não participou do processo de inventário, isso vai retornar para sua mão e aí você vai ter uma nota devolutiva desse procedimento aí. E aí os herdeiros vão bater no seu escritório e vão querer que você resolva para ver justamente o que aconteceu naquele primeiro momento. Outra questão também, pessoal, é com relação aí, aos regimes de casamento, né? Por que a gente ressalta muito isso, até no nosso treinamento de inventários, é justamente o quê? É a gente conhecer o panorama geral dos regimes de casamento para você conseguir atender o seu cliente. Por quê? Os clientes, quando chegam no seu escritório, você não é obrigado a conhecer tudo ali no primeiro momento. Às vezes você está no atendimento e você tem muitas coisas para você pensar. Dentre elas, o principal é a precificação dos seus honorários. Se você for precificar seus honorários no atendimento, conheça os regimes de casamento. Agora, pode ser que você tenha necessidade de precificar posteriormente. Você vai analisar a documentação que foi lhe apresentada para você conseguir mensurar os seus honorários. Então vejam que aqui tem horas envolvidas. Aqui, você advogado, você advogada, tem horas de trabalho para realizar esse procedimento aí. Doutor, mas é simples. É só um imóvel. Doutora, é simples. É só um veículo. Mas você tem que analisar todos esses pontos que eu falei aqui para vocês. Regimes de casamento, para ver se aquilo é herança ou meação, dívidas. Você tem que analisar um panorama geral. Então é por isso que eu oriento a cobrança de honorários no atendimento com inventários. Extremamente importante. Porque se você não cobra a consulta, você pode ter certeza que os herdeiros vão abusar da sua boa vontade aí com relação ao seu trabalho. É justo, é contraprestação pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, por hora de trabalho que você trabalhou. Aqui não é um vídeo motivacional, aqui para você entender realmente como é que funciona a advocacia. A advocacia com inventários, você tem que dar valor, primeiro ponto, ao seu conhecimento. Esse é o principal pilar da advocacia. Não só com inventários, como em qualquer área do direito que você atua. Valorize o seu conhecimento. Você se valorizando, você com certeza vai valorizar o seu cliente, porque você está recebendo uma contraprestação a priori pecuniária, mas que vai te trazer aí grande apreço aí pelo seu cliente, pelo seu trabalho. Então ele vai reconhecer o seu trabalho e dizer que realmente o dinheiro dele valeu a pena. É isso que as pessoas pensam quando tem um trabalho reconhecido, quando tem um trabalho bem executado. As pessoas não reclamam, por exemplo, de um iPhone. Por quê? É um valor bem investido. Então aquilo tem valor para as pessoas. Para você levar valor para as pessoas, você tem que adquirir conhecimento e saber como transmitir esse conhecimento para o seu cliente. Porque um cliente satisfeito, com certeza, vai te trazer 10 pessoas aí no seu escritório para realizar o procedimento de inventário. É assim conosco e é assim com você também, você pode ter certeza disso. Então, a gente tratou aqui sobre os regimes de casamento, das implicações que eles têm no processo de inventário, por que é importante a gente conhecer os regimes de casamento. A gente tratou sobre a concorrência, olha, eu vejo que é importante, sobre ameação também, patrimônio comum, patrimônio particular. Então, todos esses pontos, pessoal, que a gente traz aqui para alavancar, para você conseguir atingir o seu objetivo. Que o seu objetivo qual é? É faturar mais de 100 mil reais por ano atuando com inventários. A gente não tem o intuito de te ensinar a fazer o inventário, a gente tem o intuito de te ensinar a faturar com inventários. Isso é o principal. Para faturar, você vai aprender a fazer
o inventário, mais você aprende a faturar com esse procedimento. Isso é importante. É isso que você espera, é isso que você quer. Você não quer aprender a fazer o inventário. Porque isso você poderia aprender, por exemplo, na prática. Você quer aprender a faturar com inventários. A advocacia cada vez mais está desanimada, mas o que nós temos que entender é que a valorização depende primeiro de nós. Esse é o ponto principal e isso é que a gente tem que ter em mente. O sucesso da nossa advocacia vai depender das nossas atitudes, da área que nós escolhemos. Nós sabemos que a área de inventários cresceu, cresce e vai continuar crescendo. Então demanda tem. E por que você não está sendo contratado? Vamos ajustar o que está faltando. Vamos apertar os parafusos que estão faltando na sua advocacia para que você consiga atingir o objetivo. Quantos advogados vocês não veem faturando mais de 100 mil reais por ano? E por que você não consegue? Se nós conseguimos aqui no nosso escritório, por que você não vai conseguir? Então é isso que a gente pretende trazer para vocês. Ajudá-los a vocês conseguirem esse objetivo. E não é difícil, com apenas no mínimo, estou dizendo para vocês, 10 procedimentos de inventário por ano, você consegue atingir o faturamento de 100 mil reais. 10 procedimentos de inventário. Isso estou dizendo para vocês, se você não pegar o inventário aí para fazer, que você vai conseguir, como a gente conseguiu aí, 50, 60, 70 mil reais de um único processo de inventário. Porque a gente fez o evento lá, Advogando com Inventário, expliquei para vocês um patrimônio de 300 mil reais, quais são os honorários que você coloca no seu bolso. Mais ou menos 20 mil reais de honorários, 30 mil reais, né? Se a gente pegar lá 10% aí, patrimônio de 300 mil reais, 30 mil reais de faturamento no seu bolso, honorários no seu bolso, tá? Então, e aí, inclusive, com a possibilidade de você concluir esse procedimento em 30 dias. Imagina, 30 mil reais em 30 dias. Isso é totalmente possível. E esses valores, pessoal, com base na tabela da OAB. A tabela da OAB não discrimina lá quais trabalhos a mais que você vai ter com aquele processo de inventário. São valores padronizados e lá embaixo, mínimos. Tá? A gente não está falando aqui. Cada um tem a liberdade de aplicar na sua advocacia os honorários que quer. E isso é importante. Mas estou dizendo para vocês o mínimo do mínimo. Um imóvel, um veículo, 300 mil reais. O mínimo 10% de honorários, 30 mil reais com um único procedimento. Com 30 mil reais, quanto que você precisa desse por ano para faturar 100 mil reais? 3 procedimentos e meio, vamos colocar 4 aqui. Você fatura 120 mil reais. 4 procedimentos no ano. E quantos dias você tem para tentar atingir esse objetivo? 365 dias no ano para você trilhar esse objetivo. Então você tem tempo, você tem condição de começar e você vai conseguir sim atingir esse objetivo. Antes de encerrar nossa live, eu queria ver se vocês têm alguma pergunta para que a gente possa discutir, para que a gente possa aí, te ajudar na sua advocacia, para você que está com dificuldade, para você que está iniciando, ou para você que é advogado que atua aí com mais de 5 ou 10 anos de profissão, ainda não encontrou uma carreira sólida, ou não está faturando aí, você que já atua com inventários, não consegue trilhar um caminho efetivo para conseguir faturar, nós estamos aqui para te ajudar. E essa é a hora de você perguntar aquilo que você precisa para que a gente possa discutir e te ajudar no seu processo de inventário. Enquanto vocês vão perguntando aí, hoje eu recebi um questionamento nos stories, né? Que é com relação aí a partilha, a prescrição da partilha. Nós tínhamos lá no Código Civil de 1916 um prazo diferente, mas hoje o prazo que a gente adota é o prazo de 10 anos, tá certo? Prazo prescricional de 10 anos para ações de partilha de bens. Esse é o prazo prescricional. E aí, o que acontece? Quais são as formas de extinção do casamento? Vocês conhecem as formas de extinção do
casamento. E aí? O que vocês me falam? A sociedade conjugal, como a gente fala, ela vai dissolver em algumas hipóteses. Dentre elas está a morte de um dos cônjuges ou dos companheiros. A morte de cada um deles ou de um deles ocasiona a extinção do casamento. E é aqui que a gente vem com o direito à abertura de inventário, tá? O inventário nada mais é que um procedimento de arrecadação dos bens, mensuração do patrimônio deixado pelo autor da herança, posteriormente a partilha. E aí a dúvida que foi nos enviada é justamente nesse sentido. E aí a orientação é o quê? Não foi realizada a partilha de bens. Ingressar com uma ação. A gente vai analisar para ver se não é caso de incluir isso no inventário. Mas se não o for, como que a gente pode fazer? A gente faz uma ação de reconhecimento de união estável, pós-mortem, no caso de união estável, pós-mortem, e pede aí a partilha de bens nesse próprio procedimento, tá certo? Vejam aí, que importante isso. Agora, se os herdeiros, se o companheiro, ao tempo da morte, estava residindo, não estava separado de fato há mais de 2 anos, salvo-se comprovação de culpa da autor da herança, né? Estava aí residindo, por exemplo, convivendo com o autor da herança, esse cônjuge aí. O que a gente faz? A gente pode fazer isso dentro do procedimento de inventário, tá? A gente não precisa ingressar com uma ação de reconhecimento, salvo se houver impugnação por um ou mais herdeiro. Aí a gente vai ter que sim partir para a via comum, né? Para a via ordinária e discutir isso daí com uma ação de reconhecimento de não estável. E olha só, hein? Peça para separar o quinhão do seu cliente caso haja um reconhecimento lá pelo juízo civil, tá? Porque depois que partilhar, você vai ter que correr atrás aí dos herdeiros para conseguir aí a sua meação, se assim o for, tá certo? Então, olha só a importância disso aí, desse questionamento que a gente recebeu. Eu coloquei para vocês também na caixinha de perguntas também, pessoal, a questão do faturamento, né? Quanto que você advogado, você advogada, fatura na sua advocacia. Aquilo lá é justamente para você entender que, apesar de você não estar faturando o que você espera, você tem chances de conseguir esse objetivo. Tá? É totalmente possível, é plausível, a gente vê que isso é possível na prática. Então não desanime. Realize, primeiro de tudo, aperfeiçoe-se e também valorize o seu conhecimento. Essa é a frase que fica para vocês nessa live. Valorize o seu conhecimento, que a partir da sua valorização, você vai valorizar os direitos do seu cliente e o seu cliente vai ver em você uma valorização daquilo que ele está pagando. Ele reconhece que o preço não é o mais barato, mas é o que resolveu o problema dele. E você sabe que se ele for te contratar, qual é o advogado que ele vai contratar? Aquele que resolveu o problema dele. Eu vi também esses dias um vídeo em que a pessoa disse o seguinte, ele colocou na cabeça que queria comprar um capacete, não sei se vocês viram já essa história, né? Disse que ia comprar um capacete. E aí ele pesquisou sobre capacete de moto e ele verificou que ele queria um capacete determinado X para a moto dele. E aí ele foi numa loja, perguntou o preço, R$3.000. Ele foi em outra loja, perguntou o preço, R$3.500. E aí ele foi em outra loja, o vendedor falou para ele, qual é a sua moto? Olha a diferença. Qual é a sua moto? Minha moto é tal. Esse capacete que você quer é para moto para andar a mais de, eu não conheço capacete, um exemplo aqui, 200 km por hora. Nós temos essa opção que se encaixa na sua moto, é um capacete bacana, vai atender às suas necessidades e é isso que você precisa. E aí, o que você acha que essa pessoa fez, esse cliente fez? Aonde ele comprou o capacete? Qual capacete ele comprou? Ele comprou o que aquele vendedor, por último, indicou para ele.
E por que isso? Porque você se antecipou, você vendeu não o que o cliente quer, você vendeu o que você quer. Olha só a importância, essa virada de jogo que você dá na sua advocacia quando você entende isso. Você vende o que você quer vender, mas é aquilo que o cliente precisa. Entenderam a diferença? Olhem a diferença. E é isso aí, a gente aplica para a nossa advocacia. O cliente quer fazer determinada coisa. E aí você explica para ele. Isso que você quer fazer não se aplica ao seu caso, ou não vai te trazer o benefício que você espera. O que você precisa é isso. E o preço disso é isso que eu estou te passando. O cliente, o que você acha que ele vai esperar? Não é um simples processo ou procedimento de inventário judicial ou extrajudicial. É uma solução que você está entregando para o seu cliente. Algo necessário, algo que a lei determina que seja feito dessa forma e algo que ele precisa. Entenderam o conceito? É isso. Você vende para o cliente o que você quer vender, mas aquilo que ele precisa. É esse ponto também que fica para vocês. Hashtag dessa live aí, para você que quiser colocar, valorize seu conhecimento. Vamos aí arrastar essa hashtag aí para toda advocacia com inventários. Hashtag valorize seu conhecimento. E encerro hoje esse conteúdo aí, pessoal, com essa frase final aí, com essa história final do cliente que foi comprar o capacete aí e acabou comprando aquilo que o vendedor queria e não o que ele estava buscando. Né? Você mostra para o cliente justamente oportunidades. Você mostra para o cliente oportunidade para que ele possa te contratar e para que ele possa realizar os serviços que são necessários para aquilo que ele está buscando, para o fim a que se destina a busca do seu cliente. E aqui com o processo de inventário, tenho certeza que é cuidar do patrimônio deixado pelo autor de herança, cuidar do patrimônio conquistado com tanto suor pelo autor de herança, com carinho aí, e destinar ele para as mãos de quem com certeza vai continuar o legado, vai continuar com o legado, com a história deixada pelo autor da herança. Outra frase para vocês aqui: ontem uma história, hoje uma lenda. Hashtag valorize seu conhecimento. Pessoal, um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, nossa próxima live aí sobre inventário. Se você tem sugestões de temas, você deixa para nós os stories, no direct, para que a gente possa todo dia aqui, toda terça e quinta, né, às 8 horas da noite, trazer mais conhecimento e mais temas para a sua advocacia, que vai alavancar a advocacia com inventários, que vai alavancar aí o seu escritório, para que você consiga faturar mais de 100 mil reais atuando com inventários por ano, tá certo? Um abraço e até mais.